Vamos lá, na primeira parte aqui do nosso procedimento, a gente tem a apresentação do POP, né? A finalidade então do nosso POP. Vamos lá. Orientar produtores e colaboradores rurais a executar ações de prevenção de incêndios florestais em colheitas. Tá bom? Essa é a nossa finalidade. Aqui, nesse campo aqui, a gente colocou alguns itens para serem preenchidos pelos funcionários aí da fazenda, né? Pelo interessado. Aqui a gente tem o campo colheita, né? E vai de acordo com as medidas administrativas aí da propriedade. Coloquei aqui colheita número, né? Para regular aí a quantidade de colheita que a pessoa tem na fazenda dele. Então, vamos supor, é a primeira colheita que eu vou fazer nesse ano. Estou dando um exemplo, né? Aqui fica, esse campo aqui fica à vontade para o preenchimento aí de interesse do proprietário rural. Tá? Colheita número 001-2017. Né? É a maneira que a gente pode preencher esse primeiro campo aqui. Tá? Então, aqui é só para a gente dar uma classificação, dar uma ordem para as minhas colheitas nesse ano. Então, a data que eu vou fazer essa colheita, que é muito importante, que aqui a gente já consegue verificar se está dentro do meu período proibitivo, né, ou não. Se estiver dentro, a gente percebe, né, a gente já lança nas nossas estatísticas lá, que é justamente o período que mais tem ocorrência de incêndios florestais. Né? Por isso que temos aqui no estado o período proibitivo para regular isso. A data, né, mais uma vez, aqui o início, quando eu falo início, aqui já é o horário. O início que eu vou para o campo, que eu saio com as minhas máquinas para iniciar o meu procedimento de colheita do milho. Daqui eu vou colocar o horário. Ao final da minha colheita, eu vou preencher esse próximo item aqui, que é o término. Né? Que horas que eu terminei a minha colheita. Né? Esses dois itens aqui também são muito importantes, porque a gente sabe que ali nas proximidades do horário do almoço, principalmente entre as 10 e as 15 horas, é um horário de risco, né, para atividade no campo. Né, porque a gente está lidando com combustível florestal, né, com combustível ali, a palha de milho, né, que a gente tem que ter uma atenção redobrada, né, e a incidência solar nesse período do dia ela é bem maior, né, bem maior. Então as temperaturas estão altas e a umidade muito baixa. Depois aqui a gente tem a temperatura, né, registrada no momento da minha colheita, né. Então quando eu vou iniciar a minha colheita eu já tomo ali como referência algum site, né, ou então alguma estação que é o ideal, né, que tenha nas fazendas. Eu vou lá consultar a minha estação que eu tenho lá na minha propriedade e vou verificar a temperatura e vou preencher esse item aqui do meu POP, tá bom? Depois aqui a unidade de medida também ela é colocada aqui. Para a temperatura, por exemplo, é graus Celsius, tá? Então vou verificar lá, por exemplo, tá 35 graus a minha colheita. Só o fato de eu verificar essa temperatura já me desperta uma atenção maior. Né? Uma temperatura aí acima dos 30 graus, a gente já considera uma temperatura de atenção. Né? Nesse período do ano. Né? Vale esclarecer isso. No período de estiagem, a temperatura elevada associada à umidade e também os ventos, a gente toma isso como atenção. Aqui eu vou preencher a temperatura, então, usando como unidade de medida graus Celsius. Depois, a velocidade do vento, usando quilômetros por hora como unidade de medida, tá? E umidade relativa do ar em porcentagem. E por último, a direção do vento. Tudo isso aqui eu consigo retirar, né, esses dados aqui da minha estação meteorológica que eu tenho lá, que a gente tem nas fazendas, né? Se a pessoa for um produtor menor, ou então ela não tiver essa estação, o interessante é tê-la, né? Não tiverem, pode fazer essa consulta aqui por um site de confiança, um site meteorológico de confiança, tá bom? Então, esses dados aqui primeiro é a única parte que o funcionário, que o colaborador rural, que o proprietário rural vai preencher do POP. O restante é para consulta e para atenção contínua durante a colheita. Tá? Durante a colheita e antes também. Esse é o nosso primeiro quadro. Eu vou estar aguardando aqui via nosso grupo do WhatsApp as dúvidas. Tá? E assim que a gente acabar essa parte aqui, vou esclarecer as dúvidas dessas duas primeiras partes antes de partir para análise das ocorrências, né, se tiverem dúvidas. Então, aqui, o segundo campo do nosso procedimento operacional padrão, né, aqui são os resultados esperados. Então, o que a gente espera com a execução desse POP? O mais importante, né, para a gente aqui. Estabelecer condutas e procedimentos para a realização de uma colheita segura. Tá? Evitar acidentes ao colaborador e às pessoas no local. Evitar o início de um incêndio florestal, né, o principal. Efetivar o combate, o controle e a extinção de incêndio de forma segura. Tá? Vale lembrar, evitar
né, esse incêndio, mas de maneira segura. Em caso de ocorrência de incêndio florestal, evitar a propagação do incêndio, né, e por último aqui, preservar a vida, o meio ambiente e também o patrimônio, né? Beleza? Vamos partir para o próximo campo. As dúvidas que forem tendo, por favor, apresentem para o aspirante Thiago no número que foi passado no início da apresentação. Segundo aqui, um material recomendado, né, para a gente realizar uma colheita segura. Qual que é esse material, tenente? Qual que é o material aí que a professora junto do bombeiro verificou que é melhor para ser realizada uma colheita segura? Então vamos lá, o primeiro aqui, os EPIs, os famosos EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. Caminhão-pipa, a disponibilidade desses caminhões-pipa. Aqui eu já peço permissão para a gente abrir uma discussão aqui também sobre essa questão do caminhão-pipa, né? Por vezes a gente verifica nos combates a incêndio que alguns proprietários preferem ter um caminhão-pipa, né? Outros já preferem ter dois. Então é interessante, né, no nosso plano de operações ali, quando começa a nossa fase de colheita, a gente ter isso definido já. Se para mim é melhor ter um caminhão-pipa de 10 mil litros ou 2 de 4 mil, por exemplo, né? Ou então 3 de outro volume, né? Então o que é melhor? Eu ter um caminhão-pipa, mas tendo um eu não consigo, né, abranger uma área muito grande. Já tendo dois, mesmo com uma capacidade menor, às vezes se torna mais eficiente. Então a gente já passa essa consideração aí também, né, deixa aberta essa discussão. Em terceiro ali, máquinas para realização e também manutenção dos aceros, né, as grades, né, os tratores aí, para que a gente possa realizar aí a confecção de um acero ou então manutenir um acero, né? Ou então, se por acaso ocorrer um incêndio florestal, a gente fazer um acero ali emergencial. Então essas máquinas têm que estar ali de pronto emprego. Materiais para primeiros socorros, né? Quando eu falo material de primeiros socorros, na nossa primeira apresentação surgiu algumas dúvidas, né? Se nesse material também tinha medicamentos. Não são medicamentos, são materiais para um primeiro atendimento, né? Uma atadura, as próprias luvas de procedimento que entra aqui também, os EPIs, tá? Tala, né, para fazer ali alguma imobilização de algum funcionário que tenha sido acometido por um acidente ali, tá bom? Depois temos ali instrumentos para orientação e observação, como exemplo aqui a gente cita o GPS, né, que nas fazendas é muito comum a existência dessa ferramenta aqui, o GPS. A própria bússola também pode ser utilizada. Os drones e os binóculos para observação, né? Os drones são muito importantes por causa do monitoramento da área que eu estou colhendo, né? Fazer um monitoramento ali para ver como é que está aquela minha área, né? Observar ali já a coloração do meu combustível, se ele está propício ou não para o incêndio florestal, enfim. É muito importante a existência aqui do drone e também do GPS na colheita. Equipamentos para iluminação, né? Se for o caso, a gente sabe que esse ano a gente teve uma incidência um pouco maior das chuvas e atrasou um pouco o início da nossa colheita de milho. Então, às vezes, o agricultor na pressa ali acaba entrando noite adentro aí na colheita, né? Por isso a gente colocou aqui equipamentos para iluminação. Material para combate, né? Como exemplo aqui a gente colocou abafador, mochila costal e material de sapa, né? É muito importante a existência desses materiais aqui nas fazendas e principalmente onde está acontecendo a colheita, né? Por quê? Quando eu tenho meu início do incêndio florestal em lavoura, se ele não for ali combatido logo no seu início pelos funcionários, ele vai tomar uma proporção muito grande e vai devastar uma grande área da propriedade. Por isso a importância desses materiais aqui para pronto emprego durante a minha colheita. Vale lembrar isso. Equipamentos de comunicação, né? Aí a gente inclui os próprios telefones celulares, né? E o ideal que são os rádios, né? Os rádios de comunicação, né? Lembrando aí de ter sempre um canal comum de comunicação com a base, né? E com as fazendas vizinhas, né? Para que a gente possa fazer esse contato, possa ter essa comunicação, né? Antes da minha colheita, para eu avisar os meus vizinhos ali que eu vou iniciar uma colheita, né? E também, se eu precisar de um apoio, eu tenho o contato rápido ali pelo rádio, né? Diferente do celular, que às vezes não pega, né, em determinados lugares da fazenda, ou então em nenhum ponto, né? Então, por isso que o ideal é o rádio. Instrumento que determine a direção e a velocidade do vento tem que estar também ali para pronto emprego
ele vai ser utilizado ali continuadamente também durante a minha colheita, continuamente durante a minha colheita. Eu vou estar verificando aí a direção e a velocidade do meu vento, né, para saber em que sentido que eu vou colher, né, se o vento está muito forte, eu posso determinar que a minha colheita já não é mais segura, né, então isso tudo aqui vai ser analisado. Máquina fotográfica, né, que pode ser substituída aí também pelo próprio telefone celular, né, que é uma medida aí que a ProSoja pede que os colaboradores rurais, enfim, os agricultores registrem, né, essas ocorrências ou então a própria colheita, né, para que seja feito aí um material para comunicar a ProSoja. E por último aqui, uma reserva de água potável, né, para a hidratação do pessoal. Isso é muito importante, porque às vezes a atividade de campo acaba sugando as energias ali do agricultor e por isso a importância da hidratação contínua aí também desse pessoal, desse recurso humano. Procedimentos, né? Aqui entra a parte do meu procedimento operacional padrão propriamente dito, que é o que eu vou fazer na minha colheita. Então eu peço muita atenção dos senhores para essa parte aqui da nossa apresentação, que dê uma atenção especial para ela, né? Aqui essa parte de procedimentos. Então vamos lá, o nosso primeiro procedimento aqui, construir e manter aceros limpos, tá? Então isso aqui são os aceros preventivos, o acero que eu faço anterior à minha colheita, né? Que eu vou ali fazer os famosos talhões. Nos limites da propriedade, para dividir áreas de plantio, de vegetação protegida, né, as áreas de reserva legal e também as áreas de proteção, de preservação permanente, e em locais que oferecem riscos de incêndio florestal, né? Aqui como exemplo, beiras de estrada, que também é muito comum de ser um ponto de início, um ponto de origem do nosso incêndio florestal, não só de incêndio lavoura, de incêndio florestal como um todo, né? Às vezes um descuido ali de alguém que transita nas rodovias acaba tornando ali as rodovias um ponto de risco aí, né, as beiras das rodovias, para o ponto de origem dos incêndios florestais. Ali, acerar também os perímetros ali das edificações, né, a sede da fazenda, o meu galpão, o meu curral, enfim, acerar todas essas construções aí, né, da propriedade, tá bom? Então esse aqui é o nosso primeiro item, construir e manter os nossos aceros seguros, os nossos aceros preventivos, né? Conhecer a área onde será realizada a colheita. Então, antes da pessoa sair para a colheita, ela tem que ter essa atenção também nesse item aqui, ela saber para onde que ela está indo. Eu consigo me orientar naquela área, por ser uma região plana, torna essa orientação mais fácil, né? E às vezes acaba a gente não dando atenção, mas a pessoa tem que conhecer aquela área como um todo antes de partir para o campo, com as máquinas para fazer a colheita. Terceiro, verificar condições seguras para o período estabelecido de colheita, né? E o que são essas condições seguras? Eu vou atentar aqui para meteorologia, né? Se o meu pessoal está pronto para a gente fazer essa colheita, né? Isso é o meu recurso material também. Então tem que verificar a meteorologia, o meu recurso humano e o meu recurso material também para dar início para a minha colheita, né? Verificar se está todo mundo bem, todo mundo com a saúde em dia, né? Verificar as minhas máquinas se estão com a manutenção em dia, né? Se a minha colheitadeira ali não vai ser um risco na minha colheita. Então tudo isso é muito importante durante a colheita de milho. Evitar colher no período de 10 horas da manhã até as 15 horas, né, às 3 horas da tarde, principalmente em períodos de estiagem, né, que é no período que acontece as colheitas de milho. Né? A gente pede uma atenção especial para esse item aqui e que ele seja atendido, né? Então aqui a gente não colher nesse período de 10 às 3 horas da tarde. Tá? Usar esse período aí para descanso, para manutenção, para limpeza das máquinas e depois das 15 horas, com as condições favoráveis, eu retorno à minha colheita. Evitar o superaquecimento da minha máquina colhedora, né, das colheitadeiras. Evitar, última forma, limpar as máquinas colhedoras durante os intervalos. Né? Como eu disse, eu posso utilizar esse intervalo aqui para dar uma atenção mais especial para a minha colheitadeira, por exemplo, né? Evitando o excesso de pó, palhada, etc. nas máquinas. Colher, primeiramente, as bordaduras, né, da meu talhão ali, se possível, né, porque a gente sabe que às vezes o jeito do agricultor colher já tem ali o seu padrão, o seu protocolo de colheita, mas então a gente dá uma dica aqui, que essa colheita seja feita primeiramente nos pontos de risco, né? Se um vértice do meu talhão ali, um lado do meu talhão é uma beira de rodovia, por exemplo, ou é próxima de uma edificação, eu colher primeiro
aquela parte, tá certo? Verificar pontos abundantes de captação d'água para o caminhão-pipa. Então, antes de eu sair para a minha colheita, na verdade, antes de começar tudo, eu tenho que já verificar pontos de captação d'água. Esses pontos podem ser o quê? Uma represa, né, que a gente colocou aqui, rios, lagoas e até mesmo a reserva técnica de incêndio da propriedade. Né? As reservas técnicas de incêndio, elas são muito úteis nas ocorrências de incêndio florestal, porque é de lá que a gente capta nossa água para fazer o combate. Ainda, né, no nosso campo 3, aí, nos procedimentos, a gente continua aqui, então, ter um plano de comunicação integrado com as comunidades, com as propriedades vizinhas, tá certo? Vou dar uma pausinha aqui para esclarecer uma situação. Todo esse material que a gente está apresentando aqui, esses slides e também o documento, que é o POP, vai ser disponibilizado posterior à apresentação e também esse vídeo ele vai ficar disponível lá no YouTube, no canal da CECITEC, tá certo? Então, voltando aqui à apresentação, esse item aqui ele fala do quê? Ter um plano de comunicação integrado com as propriedades vizinhas. O que é esse plano de comunicação? É eu estabelecer, antes do meu período de colheita, com os meus vizinhos, com as propriedades vizinhas, um plano de comunicação, né? Uma frequência na rede de rádio, para que antes de eu sair para a colheita eu consiga me comunicar com o meu vizinho, né? Com o proprietário ali do lado, que eu vou iniciar uma colheita para ele ficar atento, né? E na incidência de um incêndio florestal ele poder me ajudar, né? Com recurso material, humano, né? Essa ajuda é muito importante no incêndio florestal. A mão de obra é prescindível. Elaborar um plano de emergência de incêndios florestais envolvendo propriedades vizinhas, né? Dentro desse plano de emergência aqui, vai ter o nosso plano de comunicação. Eu coloquei separado para a gente dar uma atenção para os dois, né? Então, esse plano de emergência já é o todo, né? O ideal é que faça isso por escrito, faça um documento, não precisa ser complexo, né? Só comunicando as minhas propriedades vizinhas, sendo ela pessoa jurídica ou não, tá certo? Todas as propriedades que me cercam, que são ali fronteiriças da minha propriedade, tem que estar ciente de quando eu estou fazendo a minha colheita e estar atenta nesse período. Tá? Ter máquinas disponíveis para a confecção de aceros emergenciais, tá certo? Então é muito importante. Como a gente disse lá no nosso primeiro item, lá, de construir e manter os aceros limpos, né? Aqui já entra outro tipo de acero, né? Que é na ocorrência de um incêndio florestal ou então quando a pessoa partiu lá para fazer a colheita, ele verificou que tem uma área de preocupação dele e ele quer construir um acero. Então, por isso, a importância da disponibilidade das máquinas o tempo todo, né? E, na incidência de um incêndio florestal, a construção ali de um acero emergencial, né? Um acero já de combate, né? Que a gente fala, um acero de combate diferente do acero preventivo. Avaliar frequentemente a direção do vento e colher em sentido contrário ao vento, né? Por isso que é importante, né, a disponibilidade daquela ferramenta que eu falei, que a gente consegue ali captar tanto a velocidade do vento quanto a direção, para que a gente conseguir cumprir esse item aqui da apresentação, né? Avaliar frequentemente a direção do vento e colher em sentido contrário a esse meu vento, tá? Lembrando que o vento, por exemplo, eu tenho um parênteses aqui, o vento, a orientação dele é de onde ele parte, né? Então, se eu entro num site lá e verifico que eu tenho um vento norte, quer dizer que ele está soprando de norte para o sul, tá bom? Então, ele não está indo para o norte, ele está vindo de norte, né? Só um parênteses. Voltando aqui para a apresentação, informar o período que será realizada a colheita, né, para as propriedades vizinhas, para que fiquem alerta, né? Aí a gente volta lá no plano de comunicação, né, na comunicação como um todo, o quanto que ela é importante para a gente. Tá? Então, informar o início e o término da minha colheita para as propriedades vizinhas ficarem de sobreaviso ali, né? Ficarem atentas para se a gente precisar. E quando eles forem colher também, a gente está atento para a colheita deles. Analisar a situação geral do terreno, né? Vou fazer ali uma avaliação de risco, proximidade de rodovia, proximidade de edificação, proximidade de rede de alta tensão. Eu vou fazer essa avaliação para determinar os meus pontos, né, de risco ali da minha colheita, né? Fazer uma outra colocação aqui que é muito importante também para que a gente entenda esse contexto global aqui da apresentação, que é o gerenciamento de riscos, né? Eu devia ter falado isso aí lá no começo, mas está em tempo ainda.
o risco, ele sempre vai existir, né? Então, por isso a implantação desse procedimento operacional de maneira efetiva durante as colheitas, né? O que a gente está fazendo com a implantação desse procedimento operacional padrão? A gente está tornando esse risco, né, está gerenciando esse risco e tornando essa ameaça um risco que era potencial, né, que antes eu não tinha nenhum procedimento, nenhum documento oficial para minha colheita. Eu estou tornando essa ameaça, esse risco potencial, num risco aceitável, né? Um risco que eu consigo trabalhar, né? Por isso a importância da execução desse documento. Voltando aqui, evitar ações que produzam calor excessivo, né? Mais uma vez a gente volta a falar da manutenção das colheitadeiras, né? Aqui eu coloquei como exemplo fagulhas, centelhas, chamas, etc. Próprio fumante, incendiário, tudo isso aqui a gente tem que evitar, né, na nossa colheita, por causa das características climáticas da época do ano, né? Característica do meu combustível. Manter reservatórios de água ou caminhão-pipa próximo da máquina colhedora, né? Então, essa é a minha fonte de água, né? Que é o meu caminhão-pipa ali, que está em pronto emprego, ele tem que estar sempre próximo de onde está acontecendo a colheita, né? Porque pelas estatísticas a gente sabe que elas geralmente acontecem através das máquinas colheitadeiras, né? Então, por isso, a importância dos caminhões próximos das máquinas, para se acontecer, já ter um combate imediato ali, por resfriamento, com os caminhões-pipa. Dar preferência às bombas de captação de água movidas a combustível, né? Por quê? A gente já sofreu também isso em outras ocorrências dessa situação aqui, da pessoa ter uma bomba elétrica, né? E a gente sabe que no meio da minha lavoura não tem nenhuma, às vezes não tem uma rede elétrica, né, para eu conectar a minha bomba e fazer a captação d'água. Então, para que a gente não tenha essa dificuldade aqui, na hora que se ocorrer um incêndio, a gente tem uma bomba aí de captação d'água a combustível, né, que não tem dependência de fonte elétrica para fazer ali a captação de água. Realizar monitoramento contínuo, tá? Monitoramento contínuo da minha colheita, né, monitoramento de preferência aéreo, né, aí entra a questão dos drones, dos binóculos, a observação constante, né? Essa questão da observação é muito importante e ela faz parte do protocolo de combate a incêndio florestal, né? Tanto a comunicação, os aceros, tá? A observação, tá bom? A segurança das pessoas envolvidas ali, tudo isso aí são princípios